Open Bar, traduzindo do inglês, bar aberto. O termo é muito usado em shows, apresentações e eventos onde são servidas bebidas alcoólicas ou refrigerantes que são incluídos no preço do ingresso. Recentemente foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que pretende regulamentar com rigor esse tipo de atividade em Goiás. Esse é o assunto do programa Opinião de hoje. E para a gente debater o tema Open Bar, o programa Opinião de hoje recebe aqui o gerente de fiscalização do PROCON, Dr. Antônio Gonçalves. Muito obrigada pela sua presença aqui. E o autor do projeto de lei, deputado Daniel Messac, do PSDB. Muito obrigada mais uma vez pela presença do senhor aqui. Então, o prazer é meu poder estar participando aqui e cumprimentar aqui a equipe da Assembleia, que faz um trabalho excepcional nesta área de jornalismo. Meus parabéns. Muito obrigada por todos nós. Deputado, quais são os pontos principais do projeto de lei que visa regulamentar o Open Bar aqui no Estado? Bem, nós precisamos fazer aqui uma interpretação que a Assembleia ela tem um papel importantíssimo, que é interpretar o sentimento da população, traduzir este sentimento em resultado. Nesse caso específico, o sentimento é que a população, aqueles que participam desse show, dessas festas e que faz naturalmente aqui parte dos Open Bar, e eu falo sem ter o conhecimento lá, porque particularmente eu não frequento, mas isso não me isenta da responsabilidade de contribuir para a solução de um problema que hoje existe. O sentimento que os usuários têm é que eles são levados para um ambiente onde não existe alternativa e ali eles são submetidos a todo tipo de exploração, na maioria das vezes pelos organizadores do evento. Então nós estamos criando um projeto e esse projeto ele pretende atender os anseios da população. Bom, e de acordo com o projeto, deputado, fica vetada, né, a entrada de crianças e adolescentes nesses tipos de eventos que tenham open bar. Outro ponto também importante aqui é idosos, né, e pessoas que têm o direito têm um preço diferenciado nesses ingressos. Em que critério vocês basearam para estabelecer esses incisos aqui na lei? Bem, primeira questão das crianças, nós temos já o menor de idade, nós temos uma preocupação muito grande com a formação do homem de amanhã. Quando você deixa aberto as portas, com a facilidade do acesso à bebida, e a gente tem uma preocupação, será que lá se consome só mesmo a bebida, a droga lícita? Nós levantamos também uma preocupação de que às vezes possa estar criando um ambiente propício para as drogas lícitas, mas também para as drogas ilícitas. Nós estamos fazendo aqui um papel reforçador, criando na lei uma proibição que vá dar subsídio aos nossos órgãos de fiscalização para que eles possam exercer na eficácia o poder de polícia e com a proibição da entrada de menores nestas festas onde são oferecidas bebidas. No que diz respeito à questão do idoso, nós estamos dando a ele a condição de uma meia entrada, tanto para ele como que já existe hoje assegurado para o estudante. Primeiro porque o idoso, ele já deu uma grande contribuição para a nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa nação, na prestação do serviço, e ao oferecer a ele uma meia entrada, nós estamos assegurando a ele, quem sabe aqui uma oportunidade de lazer madura, responsável, e estamos reconhecendo todo aquele trabalho também que ele realizou. Então, de certa forma, o caminho que nós encontramos também para que nós possamos provê-lo de condições de lazer. Doutor Antônio, o deputado mencionou que chegam muitas reclamações no gabinete dele, eu imagino no PROCON. Chegam muito, quais são esses tipos de reclamações? Chegam muitas reclamações
Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o deputado Daniel Mesac por essa iniciativa. Até mesmo antes de nós começarmos aqui a conversa, eu já tinha falado que dias passados nós tínhamos conversado sobre a possibilidade de trazer essa ideia da criação de um projeto de lei ou de uma lei com relação à questão do open bar. A questão do open bar, ele, além dele ser uma realidade que existe em nossa cidade e nas cidades do interior, é também uma modalidade comercial que infringe muitas outras legislações, como, por exemplo, o Estatuto da Criança, a questão da meia entrada, que já são regulamentadas por lei, a questão do idoso, servir bebidas alcoólicas para crianças. Eu já fui em vários open bar, vários deles eu já fui, e a gente vê o desrespeito flagrante à legislação, e não só de bebida alcoólica, mas, por exemplo, de outro tipo de drogas. A gente vê o uso constante, é uma coisa praticamente normal o uso. Quais outras drogas? Por exemplo, a maconha. A gente, por exemplo, eu já fui em festa de open bar que o uso de maconha é praticamente indiscriminado. Na festa, eles fumam assim, é livre. E a propósito disso, agora em março, nós fizemos lá do PROCON, foi chamados os principais promotores de eventos de open bar, foi levado a eles essa questão do open bar, que na verdade eles desrespeitam. Ainda tem o outro problema, deputado, que é a questão da venda casada. A venda casada que já é prevista. Mais grave ainda. Que a venda casada Como que é já que é essa venda casada? A venda casada já é prevista no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 1, que proíbe a venda casada. Então, quando a venda casada, quando o cidadão vende o ingresso do open bar, já está incluída a venda da bebida, a venda do ingresso, o show, inclui tudo, e é proibido por lei. Você não tem a pessoa não tem opção de ir para um outro lugar. Eles, por exemplo, podem até criar um determinado lugar, mas é um lugar tão ruim para o telespectador que ninguém quer ir para aquele local, jogar lá para aqueles cantos lá do palco, que ninguém quer. Então... É proibido, não é proibido desde que tenha outra opção? Esse projeto, deputado, eu achei muito interessante, porque ele contempla, não acaba o open bar, ele regulamenta o open bar, porque a pessoa quiser realmente comprar, tem o direito à livre iniciativa de comprar, mas tem que ter, ele deixa a opção para quem não queira participar do open bar, ter a oportunidade de não participar do open bar e ter o local de igual com aquele lá, para que ele possa. Se, por exemplo, eu não bebo cerveja, ou não bebo uísque, ou qualquer outro tipo de bebida, eu posso ir lá para o lugar, chegar lá, eu pedir só refrigerante ou só água. E atualmente no open bar eu pago para tudo. Eu pago o uísque, pago a cerveja, eu pago tudo, embora eu não tome nada. Ainda tem um outro aspecto. O que eles servem lá, isso em vários que eu já fui, o que nós vemos lá é bebida de péssima qualidade, bebida natural, salgadinho da pior espécie, é o que eles servem no open bar. E quem não bebe, eu, por exemplo, não bebo, mas eu pago. Paga pela cerveja, pelo uísque. Bom, o projeto de lei aborda pontos importantes, mas como será a fiscalização? É o que a gente vai discutir no próximo bloco. Maria! Não começa, Heitor. Para. Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, Heitor, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus, para, pai, para! Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo ouve quem manda aqui. Ajude o CEVAM a continuar salvando vidas. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas da União? Ele é um órgão de fiscalização a serviço da sociedade para avaliar se o dinheiro público federal está sendo bem utilizado. Só em 2009, o trabalho do tribunal economizou mais de 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas o TCU quer melhorar a sua atuação e garantir mais benefícios para o cidadão. Por isso, está revendo o seu planejamento estratégico e quer ouvir a sua opinião. Participe! Acesse www.tcu.gov.br.
O programa Opinião volta com o tema Open Bar. Recentemente foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado Daniel Messaque que pretende regulamentar com rigor esse tipo de atividade aqui em Goiás, que ultimamente não tem sido levado muito a sério. Deputado, em que pé que está, do ponto de vista legislativo, o projeto aqui na Casa? Bem, o projeto ele teve dentro da principal comissão, que é a CCJ, ele teve a sua aprovação por unanimidade, o que nos leva, sem dúvida nenhuma, a crer que a tramitação dele agora deve ser agilizada e a sua aprovação ela vai se dar também por maioria, porque a representatividade que existe na CCJ, ela naturalmente ela repercute no grande plenário. Então nós não temos dúvida que esse projeto ele deixará de ser um projeto em breve e se tornará lei para que tenham as condições aí, principalmente doutor Antônio aí, com os demais órgãos de fiscalização para fazer valer realmente essa lei. Ele precisa ser votado 2 vezes em plenário, o pessoal de casa entender. Exato, como é que é? Ele já teve aprovação, ele precisa ter 2 votações no plenário para que ele possa ser encaminhado à sanção do governador. O governador assinando ali, sancionando, os fiscais já podem atuar? Já entra, a partir do momento da publicação no diário ali, eles já entram em ação para fazer valer realmente esta lei, que é uma experiência inovadora em Goiás. Vai ajudar, doutor Antônio, com a lei, os órgãos fiscalizadores vão ter mais respaldo? O que o senhor acha que vai acontecer? Com certeza. Isso aqui é um anseio dos órgãos fiscalizadores, principalmente do PROCON, a criação dessa lei. Ela é muito importante, porque atualmente nós, da fiscalização, nós, por exemplo, podemos atuar com relação ao problema da venda casada. Nós já podemos atuar. Mas ainda, não existia ainda uma determinação legal assim muito clara com relação ao Open Bar, porque haja vista que em alguns estados já existe projetos nesse sentido, mas ainda está em discussão. Então o estado de Goiás está sendo pioneiro com relação a isso, e isso aí apronta um norte muito interessante para os órgãos de fiscalização, no sentido de coibir as mazelas, as irregularidades que estão ocorrendo com relação ao Open Bar. Digo também que as principais casas de Goiânia elas estão praticando o Open Bar sob o argumento de que são modos de sobrevivência, mas existe também uma maquiagem muito grande com relação a esse tipo de coisa. Outra coisa também, deputado, é que a questão do Open Bar está ocorrendo muito em chácaras na periferia de Goiânia, muitas na periferia de Goiânia, e com essa lei, se aprovada, esse projeto se transformando em lei, vai facilitar muito os órgãos de fiscalização no sentido de combater essa irregularidade que é flagrantemente um desrespeito a muitas leis, não é uma lei só não, há muitas leis. O senhor estava me falando, doutor Antônio, que crianças entram, né, assim, apesar de ser proibida há muitos anos, né, a entrada de crianças e menores de 18 anos para esses tipos de eventos, elas acabam entrando? Entram. Não existe, por exemplo, eu vou sempre em eventos onde se pratica o Open Bar, inclusive gravidade muito grande, que depois a gente pode até citar aqui algumas, mas, por exemplo, eu tenho ido em muitos deles aí, não existe fiscalização nenhuma com relação a crianças. O certo era pedir a carteira, né? No caso, a identidade. Exatamente, a identidade, fazer a identificação. Uma coisa que eles fazem, eu acho correto, por exemplo, ver se a criatura entra armada e tal, etc. Eu acho correto eles fazerem isso, porque é uma multidão, são milhares de pessoas e todos eles que vão. Então, isso aí é correto. Agora, só isso também. Não pede identidade, não pede nada, então o menor entra normal. Pagando pode entrar, né? Deputado, agora de acordo com o projeto do senhor aqui, se a criança entrar com o pai ou o adolescente entrar com o pai, não tem problema. Nós entendemos que o maior responsável pelo filho é o pai, é a mãe. Então, aonde eu posso entrar, eu vou ter o maior zelo pelos meus filhos. Dentro desse princípio da responsabilidade familiar paterna, nós acreditamos que a criança ela vai estar ali totalmente amparada, mas mesmo com o pai, ela continua proibida da questão do uso da bebida alcoólica. Mesmo com o pai? Mesmo com o pai, seja a legislação, então não se discute.
A gente fala isso, mas por incrível que pareça, muitos pais, né, têm a cabeça mais liberal e às vezes nem proíbem, né, esse tipo de... Mas a lei, ela proíbe. A lei é clara, ela não deixa dúvida, né? Até porque a partir do momento que a criança ela completa a maioridade, aí ela vai escolher o seu próprio caminho. Mas enquanto o Estado e o poder familiar puderem influenciar, e o Estado entraria nesse caso aí quando há omissão, quando o pai às vezes não desempenha satisfatoriamente ali o seu papel do cuidado, do zelo familiar. E a partir desse momento, então, às vezes, há necessidade do Estado impor através da legislação. Eu entendo que o pai que tem amor pelo seu filho, que tem aquele sentimento paterno, materno, ali, naturalmente, ele não dependeria de uma legislação para impedir que seu filho fizesse uso de bebidas alcoólicas, de outras substâncias. Vai ser um trabalho já de conscientização. Né? Dentro da minha casa, graças a Deus, eu tenho a felicidade de ter os meus filhos, todos eles nunca tiveram problema nenhum com bebida, mas em função, primeiro, eu sou evangélico, né? Sou pastor, e procuramos, dentro daquele princípio que a Bíblia é muito clara, que ela diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando grande, né? Ela não se desviará dele. Então, o sentimento que nós temos, que esta palavra, ela precisa ser aplicada em todos os instantes. Você tem que preparar, né? Explicar e tal. Hoje não adianta você proibir por proibir. Você tem que dizer, olha filho, isso aqui não é saudável, isso aqui não é bom para você. Se lá na frente, depois que você tiver, já que a sua vida definida, se você acha que é bom para você, é outra coisa. Mas hoje, o seu caminho melhor é este aqui. Este é o princípio que nós entendemos que deve prevalecer em todos os lares. Bom, e outra proposta aqui do projeto, deputado, é com relação à opção de ter um local para que a pessoa possa comprar. Não quero o ingresso do Open Bar, mas eu quero comprar, né? O senhor acha que vai ser prático mesmo? Olha, pela fala do doutor Antônio aqui, eu sinto que nós vamos ter aqui um empenho muito grande, né, de todos os órgãos do governo que faz esse papel fiscalizador, no sentido de fazer valer isso aí. Nós não podemos admitir que o cidadão é induzido a ir a um determinado local e chega lá, aquilo que seria um momento prazeroso, de alegria, de descontração, transforma em uma armadilha para ele, aonde ele seja forçado a gastar aquilo a qual não estava programado para gastar e venha, às vezes, a consumir produtos de péssima qualidade. Então, aquele que não quiser fazer uso do Open Bar, ele vai ter ali, então, um preço diferenciado e ele vai ter a condição de comprar dentro daquilo que for estabelecido ali pelos órgãos de defesa do consumidor, dentro de um preço razoável. Não sem que haja uma regulamentação que hoje o camarada estabelece o preço para forçar o cidadão a pagar aquilo que eles têm interesse. A tal da venda casada, né? Bom, doutor Antônio, o deputado mencionou a questão da qualidade, né? Dos alimentos, das bebidas que são servidas. No caso, a pessoa que